Em primeiro lugar, queria agradecer o Daniel Tavares pelo convite à B2L para participar deste grande evento. O tema da minha apresentação vai ser como a automação pode ajudar a advocacia. Você já pensou quanto tempo você, advogado, perde em tarefas repetitivas? Quantas teclas você digita por dia, quantos cliques e enters para conseguir peticionar, consultar e baixar processos, emitir guias, fazer lançamentos em sistemas de controle de processos e elaborar relatórios? Já pensou se pudesse fazer isso de forma automatizada? Já existem robôs que fazem isso. Em primeiro lugar, eu queria tirar aquela mistificação de que robô tira trabalho de advogados. O que os robôs fazem? Eles facilitam as tarefas repetitivas, afastam usuários das atividades maçantes, aumentam a produtividade e qualidade dos serviços jurídicos, deixam o advogado se concentrar em pesquisa, escolha de teses e redação das peças processuais. Oportunizam mais tempo para contato do advogado com o cliente, aceleram o andamento dos processos e proporcionam mais tempo ao estratégico do escritório ao invés do operacional. Diminuem custos e aumentam resultados. Então, eu, como advogado que já defendo a tecnologia há muitos anos, desde 2012 eu atuo na área, com foco mais no processo eletrônico. O processo eletrônico digitalizou quase todo o acervo. Hoje em São Paulo a gente já tem praticamente todo o acervo novo digitalizado. O acervo antigo ainda resta muito pouco, que já está em fase de digitalização. Agora o próximo passo devido à pandemia, está sendo as audiências telepresenciais, mas o futuro agora da advocacia está ligado à automação e, em breve, à inteligência artificial. Vou dar alguns casos que indicam os principais usos que a gente pode adotar para os robôs. Por exemplo, em protocolos. Existe um case de um cliente real, que é atendido por uma empresa de robôs, que um escritório com 365 colaboradores, com dedicação de apenas 5 pessoas, conseguiu fazer 113 mil protocolos num semestre. Isso incluindo as iniciais e as intermediárias, dos quais 85.512 desses protocolos foram feitos através de robôs, ou seja, 75,27%. Se a gente analisar só o mês de junho, eles tiveram 19.400 protocolos e o percentual de automação aumentou para 82,43%, ou seja, 15.990 protocolos. Por que ainda não se faz todos os protocolos por robôs? Provavelmente são tribunais pequenos, que ainda não foi desenvolvida a ferramenta devido à falta de demanda para criar o robô. Porque o grande problema é você criar o robô pela primeira vez. Depois que o robô está programado para um cliente para fazer um protocolo, por exemplo, no TJ do Acre, depois qualquer outro cliente que precisar do mesmo robô com aquele cliente vai poder aproveitar a ferramenta. Então, se o tribunal é muito pequeno e não tem demanda para contratação de robô, por isso talvez que o percentual ainda está um pouco alto, não tão alto, né, mas 17%, mas isso poderia chegar a 100%. Conversando com esse cliente, eu vi a entrevista, né, o entrevistador identificou as desvantagens com o uso dos protocolos manuais. Quais são as desvantagens? Ter que capacitar os colaboradores para atuar em cada sistema de cada tribunal. Hoje a gente sabe que já existiu no passado indicação de existir mais de 46 sistemas de processo eletrônico. Hoje a gente sabe que ainda existe várias dezenas deles. Então, você tem que ter o profissional seu que faz protocolo, tem que estar sabendo como funciona o protocolo de cada estado, de cada tribunal, sendo que, às vezes, se você já tiver a função automatizada, o robô pode fazer isso pelo advogado. Também envolve muito envolvimento de mão de obra. A gente precisa de muitos colaboradores para fazer, por exemplo, nesse caso desse cliente, imagina a gente fazer 20 mil protocolos por mês quase. Envolveria muito mais do que 5 colaboradores. E
você tem que adaptar as petições e anexos para o padrão de arquivo de cada diferente sistema que a gente sabe que tem. Tem tribunal que aceita limite de tamanho de arquivo PDF de um tamanho, de outro. Inicial tem que ser com PDF-A, com PDF comum, outros precisam ser em petição. Então, tudo isso, você utilizando automação, você consegue programar e evitar esses problemas. E as vantagens. Quais as vantagens do uso dos protocolos automatizados? Primeiro, logicamente, a melhor qualidade, você não vai ter enganos, e ganho de tempo. Não vai ter enganos, eu digo, se você preencheu corretamente as planilhas, os formulários para o robô fazer a atuação. Porque, na verdade, o que você está falando? Quando a gente fala de um robô, a gente não fala de um robô que tem inteligência artificial. Ele vai estar fazendo, é uma automação, ele vai estar fazendo movimentos pré-determinados que estão previstos naquela automação. Então, se você vai juntar um protocolo no TJ São Paulo e você coloca o número de processo que não é do TJ São Paulo, lógico que o relatório vai chegar com erro. Então, é fácil de identificar o problema. Outra vantagem, grande vazão ao volume de protocolos mesmo no prazo fatal. Então, o que acontece? Você consegue colocar o robô para ir protocolando várias petições e ele roda toda a rotina, depois pode ser que alguns dê erro, você volta e retoma a atuação do robô no protocolo apenas nos que deram erro. Então, você consegue, enquanto você está fazendo outra atividade no escritório que não é essa de braçal, essa operacional, o sistema está lá fazendo os protocolos para você. Você começa a usar um sistema padronizado na formatação dos arquivos, no nome, da localização dos arquivos. Isso é muito importante. Organiza o escritório e se torna uma vantagem que facilita na hora de fazer os protocolos automatizados. E depois da mudança cultural e adaptação, ninguém no escritório mais quer saber do sistema antigo. É igual hoje, quando você pega uma pessoa que já se acostumou com o processo eletrônico, ele não quer mais saber de ir até o fórum, fazer carga no processo, tirar xerox, ficar olhando. No começo eu conheço advogados que imprimiam, por exemplo, a inicial para fazer uma contestação, para pegar o papel do lado e fazer. O advogado tem que se adaptar ao futuro. Ele quer fazer uma contestação de um processo eletrônico, ele tem que pegar, dividir a tela ou ter dois monitores e acessar o processo. E o futuro agora é a automação. E, consequência de todo esse uso da automação de protocolo, você tem mais tempo para o advogado se concentrar nas atividades intelectuais. Vamos agora falar mais alguns tipos de uso de robô. Os principais, lógico que você pode criar um robô para qualquer tipo de automação. Mas vamos lá. Pesquisa de distribuição de processos contra seus clientes. Os robôs, além de encontrar o processo, podem lançar os dados do processo no seu sistema e baixar o processo na íntegra. Então, você tinha que fazer a pesquisa, baixar o processo, depois lançar manualmente no sistema os dados do processo, você pode fazer tudo isso automatizado. Um outro robô muito utilizado, pelas pesquisas que eu fiz no mercado, é o de cópia integral de processos. Você coloca a relação de processos que você quer baixar e o tribunal, o sistema. Você pode programar o horário e o sistema vai, naquele horário programado, baixar aqueles processos na íntegra. No caso aqui desse exemplo, você vê em verde o sucesso dessa operação que foi feita, o vermelho são os que deram erro, e o amarelo aqui, no caso, é o que deu time out, que por algum motivo o tribunal demorou demais em responder e o sistema pulou esse processo e foi para o próximo. Aí o que você faz? Você roda novamente o sistema, no caso aqui 3 processos tinham dado problema, você roda novamente o sistema que novamente deu um time out. Então, aí é mais fácil você ir lá, como ficou um único processo, baixar manualmente. E depois que você roda esse robô, você recebe um relatório em planilha dizendo todos os processos que foram baixados, que deram erro, e todos os PDFs na íntegra aqui, com o número do processo como nome do arquivo. Então, facilita muito para o escritório que gosta de ter o processo sempre na íntegra atualizado, a automação da baixa dos processos. Você pode também
preferir não querer baixar o processo inteiro, o processo é muito grande, você pode usar a baixa de andamentos por período. Olha, eu vou baixar os andamentos só de 2020, só do mês de agosto. E pedir a baixa do andamento. Se você gosta de ver aquela telinha que a gente faz na consulta, por exemplo, no ESAGE, você consegue. Você vê nesse exemplo aqui, está o relatório aqui em PDF, mostrando os andamentos do período selecionado e, se você quiser, ainda recebe um PDF da tela, que é aquela mesma tela de consulta que você mandaria imprimir do processo. Outro problema grande que está acontecendo com grandes escritórios, ou até com os escritórios pequenos, é as intimações que os escritórios são recebidas por meio do portal do próprio sistema de processo eletrônico. Existem muitos casos de advogados que esquecem de fazer aquela consulta regular. E você sabe que depois que está disponível no portal, se você passar 10 dias sem consultar, você é intimado tacitamente. Então, você pode ter um robô que cuida apenas de verificar se existe uma nova intimação nos portais dos sistemas de processo eletrônico que você utiliza. Outro trabalho manual muito desgastante, que exige muita especialidade. O advogado tem que conhecer como funciona cada tribunal, quais as exigibilidades, em que lugar acessar, é a emissão de guias. Aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem a emissão da guia FEDIT, que é uma guia de despesas processuais. A gente tem um sistema separado que emite as DARES, que emite as custas, e tem um terceiro sistema que cuida das diligências de oficial de justiça. Quer dizer, é uma confusão grande. Quem não é de São Paulo não entende. Você vai para outro estado, aí vai ter as peculiaridades lá. Santa Catarina é completamente diferente, no Nordeste é completamente diferente. Então, escritórios grandes, médios e até pequenos que precisam atuar em outros estados, o uso do robô na emissão das guias é muito importante. Facilita a automação desse procedimento. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um robô que eu testei. Eu fiz uma emissão de uma guia FEDIT, né? No caso, eu fiz só com uma linha, podia fazer com 10, com 20, com 100, depende do volume que você tem no escritório. Coloquei os dados, no fim o relatório volta num zip, um PDF com a guia já feita, já gerado em PDF, e depois o relatório das guias realizadas, tá? Geradas. Outro grande uso que temos nos robôs são os médios e grandes escritórios que atuam para grandes autores e réus de processos. Então, eles não querem que você mande o relatório dentro do seu sistema, um relatório em PDF, um relatório em Excel, que seja. Eles querem que você alimente os dados no sistema deles, para eles terem acesso. Então, você tem o próprio sistema que você usa no seu escritório para controlar 100% dos seus processos de todos os clientes, e você tem que fazer uma repetição, lançar novamente todos os lançamentos que você fez no seu sistema, refazendo o sistema do cliente. Você pode automatizar isso e não ter toda essa perda de tempo, esse duplo trabalho. E se você, ainda fora esses exemplos de robô, uma dessas empresas de robô tem 323 robôs funcionais no site dela que eu verifiquei hoje. Então, o que acontece? Você não localizou um robô que atende a sua necessidade, você pode pedir para essas empresas criarem e fazerem. Tudo que você vê que envolve atos repetitivos, você pode fazer uma programação de automação. E agora eu fico pensando aqui, depois de todas essas explicações, você ainda pensa em continuar fazendo atividades repetitivas de modo manual? Agora vamos falar um pouquinho do futuro dos robôs. Eu estou falando de robôs aqui até agora, robôs, funções repetitivas. Ele não faz nada mais do que comandos que você faz. Você faz um robô, por exemplo, de baixar processo. O que ele vai fazer? Ele vai consultar o número do processo que está na planilha, depois ele vai clicar lá em visualizar o processo, depois ele vai clicar em selecionar todos, eu estou dando um exemplo no ESAGE, tá? Selecionar todos os documentos, e aí você vai baixar o processo na íntegra, aí ele vai dizer que
Já baixou, se você quer continuar, você dá um OK, aí ele baixa. Então, todo o procedimento que você faz manualmente, processo por processo, você pode, com uma lista apenas com o número do processo, fazer isso automaticamente. Isso é uma tarefa repetitiva que você repetiria tantas vezes quantos fossem os processos que você quer baixar, mas no futuro, com inteligência artificial, a gente pode começar a elaborar peças repetitivas com uso principalmente em direito tributário, direito administrativo, ações de arrolamento, despejo, recurso de multa de trânsito, todas essas ações que sempre a defesa é parecida, você pode utilizar a inteligência artificial. Se você, por exemplo, atua no TRF3 aqui de São Paulo, no juizado especial, não sei se você já percebeu, quando você faz uma ação contra o INSS, você distribuiu a ação, já é juntada uma contestação pelo INSS. Eles já, conforme você selecionou os assuntos, eles dão uma verificada, o sistema já manda uma defesa padrão para o processo. Então, você vai poder, sendo um grande réu, começar a tentar automatizar suas defesas, conforme as teses que a inteligência artificial vai ler da inicial. Se você é um advogado de autor, você vai poder criar peças com o uso de inteligência artificial. Depois você pode usar em outros sistemas não judiciais, como elaboração de contratos de aluguel, de compra e venda. E, no futuro, a tecnologia vai baratear esse custo, porque hoje, para eu desenvolver uma inteligência artificial para fazer isso, o custo é muito caro, ele é inviável para todos. Mas conforme vai se desenvolvendo, assim como o robô ali que eu expliquei, já está desenvolvendo o robô, você não precisa pagar o desenvolvimento do robô novamente, você vai pagar só pelo uso. Depois que a inteligência artificial já estiver desenvolvendo peças, ela vai aprender com o seu estilo de contestação, seu estilo de inicial e fazer as suas peças num custo bem baixo e vai estar acessível até para o pequeno e médio escritório. Tá? E o advogado, onde fica nisso? Ele continua sendo muito requisitado os profissionais preparados para lidar com temas complexos. Porque o robô, a inteligência artificial, ela vai se limitar àqueles casos básicos já enfrentados. Se você não tiver um grande número de casos que o robô analisou, você fez as correções para ele perceber onde ele errou e melhorar cada vez mais, ele não vai funcionar. Então, casos muito específicos, casos únicos, isso não vai ter jeito. O advogado vai continuar, um tema complexo, o advogado vai continuar sendo indispensável. E também o robô não tem habilidade social, relacionamento e técnica. Então, às vezes, você como advogado, você precisa conversar com outras pessoas, analisar de outra forma não jurídica as questões. Então, isso nunca vai ser substituído por um robô. Como eu já destaquei algumas vezes aqui durante a apresentação, não se preocupe em pensar que automação, robôs, são para os grandes escritórios. Tá? Hoje, qualquer escritório médio ou até mesmo de pequeno porte pode adotar automação com custo razoável. É só você procurar as disponibilidades de mercado. Finalizando a minha apresentação, eu quero dizer que o advogado tem que sempre estar buscando se familiarizar com a tecnologia. Eu vejo muito advogado ainda querendo muda o sistema de processo eletrônico, por exemplo, agora o TJ São Paulo mudou para o portal, um novo portal. Tem gente que já está com o novo portal disponível, mas eu gosto do antigo, e continua operando o antigo. Até o dia que chegar e o tribunal desabilitar o sistema antigo, e você não tem familiaridade nenhuma com o novo. Então eu acho que você sempre tem que aproveitar as oportunidades imediatamente. Já está disponível o portal novo? Utilize. Você já tem possibilidade de usar automação no seu escritório? Faça um teste. Utilize, você vai ver que facilita muito. E no futuro, inteligência artificial e com isso a tecnologia cada vez mais ao lado do advogado. O advogado hoje que não se aliar à tecnologia, infelizmente no futuro o seu sucesso poderá ficar comprometido. Esse era o recado que eu queria dar para vocês com relação à automação para escritórios de advocacia. Obrigado mais uma vez pelo convite da B2L e assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado.